Segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Pois é, um Brasil em crise, com escândalos e a nova realidade. É disto que nós vamos falar e um pouquinho mais. Só que, para não começar de forma negativa, né? Eu vou contar coisas boas, claro, e quero aí agradecer o amigo que outro dia que eu fiz um vídeo de camisa xadrez, disse que eu parecia um bicho do mato. Ainda bem que o amigo é antigo, e eu sei que ele falou na boa brincadeira, eu agradeço, mas ficaria mais contente se você me achasse parecido com um fazendeiro, mas tudo bem. Vamos lá. A notícia boa do dia é que, felizmente, após 17 dias internado, o nosso presidente teve uma melhora, conforme o relatório apresentado pelo seu médico hoje pela manhã, né? E ele começou aí uma alimentação via oral, coisa que não estava acontecendo e era preocupante, né? Porque, segundo o boletim médico divulgado, ele está recebendo aí gelatinas, né? Papinhas de criança, para poder fazer o sistema digestivo trabalhar em ordem, né? E a função hepática está melhor, não é isso? Está sem febre, realizando sessões aí de fisioterapia motora, ou seja, tudo isso é parte da reabilitação. Apesar da melhora, a equipe médica informou que ele segue recebendo certamente, né, o suporte calórico e nutricional por via endovenosa, o que é perfeitamente aceitável para alguém que passou por uma cirurgia como ele passou. Difícil, né? Apesar da evolução clínica, a recomendação médica continua sendo de restrição às visitas, né? Muito embora saibamos que oficiais de justiça possuem passe livre em UTIs quando conveniente, é claro. Mas o que interessa mesmo é que ele está melhorando, é isso que importa, né? Agora, vamos ficar no aguardo para a sua plena recuperação e volta o mais breve possível, porque o Brasil precisa de Jair Messias Bolsonaro. Mudando um pouco de assunto, muito se falou do absurdo daquela decretação de prisão de Collor de Mello, não porque ele seja inocente, não, é culpado. Mas, comparativamente ao que aconteceu na Operação Lava Jato, todo mundo criticou a prisão, já que outros que foram presos, condenados e até descondenados, né, ficaram livres da Lava Jato e a Lava Jato se encerrou, praticamente foi a zero. Mas para Collor de Mello continuou valendo. E ele acabou então recebendo a decretação de prisão por parte daquele ministro. E eu expliquei aqui outro dia que a desculpa foi a de que Collor de Mello estava respondendo os processos da Lava Jato no CEP correto, no Distrito Federal, porque ele era senador, e os outros foram todos cancelados porque o CEP era errado. Me engano que eu gosto, né? Porém, o que importa aqui é o seguinte: vamos lembrar que muitas pessoas que foram indiciadas e se tornaram réus, no caso do dia 8 de janeiro, estão presas. E, inclusive, alguns, ou muitos, melhor dizendo, onde nem julgamento houve. Tem pessoas que ainda nem foram julgadas e estão presas. O que vai 100% contra o preceito constitucional. Isto agride a Constituição, Código Penal, Código Civil, Código de Ética, Código de Conduta, Código de tudo quanto é porcaria que existe por aí. Códigos que ninguém respeita.
Algumas pessoas, inclusive doentes e com comprovação médica, e outros que infelizmente até já faleceram, que não receberam atenção alguma daquele ministro. Segundo alguns especialistas, Fernando Collor poderá solicitar progressão para o regime semiaberto após o cumprimento de aproximadamente 17 meses de prisão. Não sei porquê, mas é assim. Porém, a prisão domiciliar é outra questão. Ela não faz parte dos regimes comuns de cumprimento de pena, mas podem ser aplicadas a qualquer momento, desde que se comprove, por exemplo, que o condenado tem uma questão importante de saúde e que não pode ser tratada na cadeia. Quem disse isso são advogados. Por isto, a defesa do Collor de Mello já solicitou por 2 vezes ao Supremo Tribunal que seja concedida a prisão domiciliar ao ex-presidente da República. Os advogados alegam que ele sofre aí de doença de Parkinson, apneia no sono grave, ronca demais, né? E transtorno bipolar. Por conta disto, aquele ministro do Supremo determinou hoje que a defesa de Collor de Mello apresente aí os comprovantes de documentos médicos apontando que ele está doente de fato. Deu 48 horas para que os advogados apresentem os laudos médicos, atestados, né? E que após isso seja avaliada a eventual prisão domiciliar do político condenado na Operação Lava Jato. O engraçado é que a solicitação de diversos advogados que pediram prisão domiciliar para seus clientes do dia 8 de janeiro não foram sequer considerados por aquele ministro, né? E esses presos estão passando dificuldades de saúde dentro das celas, sem serem sequer lembrados pela imprensa. Vamos lembrar que o ex-presidente Collor foi julgado e considerado culpado em maio de 2023 e pegou 8 anos e 10 meses de cadeia, mas somente agora foi preso. Porque para os conservadores a justiça é mais rápida? É a pergunta que eu faço e deixo no ar. Nós sabemos a resposta, evidentemente, mas eu quero fazer de conta que estamos em dúvida. Não é isso? Agora, vamos mudar de assunto, porque temos coisas a mais para falar, evidentemente. Pois é, o comunismo no Brasil já está tão evidente que até a camisa da seleção brasileira de futebol deixará de usar as cores verde e amarela. Pois é, acreditem se quiser. Após a informação de que a segunda camisa da seleção brasileira para a Copa de 2026 não usará as cores verde e amarela da bandeira do Brasil, o site Foot Headlines cravou nesta segunda-feira que a cor utilizada será vermelha. O tom específico do vermelho ainda não foi divulgado, mas certamente, segundo o site, as primeiras indicações sugerem que o uniforme número 2 da seleção terá uma base vermelha moderna e vibrante. Vibrante para mim é vermelho forte, vermelho Ferrari de quem anda de busão, né? Essa é a cor. O lançamento deve acontecer em março de 2026. Claro que de camisa número 2, essa camisa da seleção passará para a camisa número 1 em breve, porque a CBF faz parte do sistema político brasileiro. Todos nós sabemos disso. O futebol faz parte de um esquema podre, por sinal, com muita corrupção, e que infelizmente atinge diretamente no esporte predileto do brasileiro. Muito bem. Essa informação a princípio, principalmente para alguns que não gostam de futebol, pode parecer até bobagem. Coisa pequena diante de tantos problemas que existem no Brasil.
Mas para quem não percebe, essa mudança de cor na camisa da seleção é um primeiro passo para se chegar nas cores da bandeira vermelha no Brasil. Bandeira do Brasil vermelha. Eles vão dando pitacos, toques pequenos, começa de um jeito, vai levando, as pessoas vão se acostumando. Quando é um dia, aparece lá a bandeira brasileira vermelha. Até porque eles estão, obviamente, atingindo diretamente a camisa de um esporte que para os brasileiros é importante. Vamos lembrar, por exemplo, que em 2022, segundo a matéria da CNN Brasil, o governo do Inácio, que estava para começar, iria utilizar um logotipo, União e Reconstrução, como lema, né? E incluiu a cor vermelha, iria incluir a cor vermelha na logomarca do governo, o que acabou acontecendo. E assim chegou a acontecer de forma muito sutil e que parece que hoje todos se acostumaram tranquilamente, nem percebem. Não? Veja essa logomarca aí, escandalosa, porque está misturado o verde e amarelo e o vermelho. Fazendo o que esse vermelho? Em 6 de dezembro de 2022, uma esquerdista do PSOL, né, levou esta bandeira que vocês estão vendo dentro do plenário da Alerj, lá no Rio de Janeiro, e passou despercebido pela imprensa, a consorciada, claro, como sempre. Ai, se fosse um conservador que fizesse isto. Essa bandeira é escandalosa, até porque os dizeres são porcos. Portanto, meus amigos, o que parece bobagem nos dias de hoje pode vir a se transformar em um grande problema no dia de amanhã. Porque a imprensa, ao invés de criticar, fica dando motivos, justificativos, porque o governo petista faz determinadas coisas. Então, é a conta-gotas. Uma hora a conta chega. Agora, para terminar, né, eu quero dizer o seguinte. Vamos falar do maior escândalo do atual desgoverno, que já atingiu um rombo de 8 bilhões de reais. Começou com 6.300, já está em 8. Segundo o site da UOL, o INSS é alvo de fraudes desde sua criação nos anos de 1990. Os escândalos começaram a ser percebidos em 1991, quando foi descoberto aquele grande esquema de fraude que desviou bilhões, né, do INSS. Na época era milhões, desculpe, não era bilhões, era milhões. No qual ficou famosa a dona Georgina de Freitas, que estava envolvida em um grupo de 20 pessoas que forjavam processos de indenização milionárias do INSS. A Georgina era advogada. Ela fugiu em 1992, foi presa somente em 98, lá na Costa Rica, ficou presa 12 anos, né? E foi obrigada a devolver 200 milhões de reais aos cofres e foi solta em 2010. E aí morreu em 2022. Todos pensavam que o escândalo, ou os escândalos no INSS parassem por aí. Ah, foi só esse. Só que, em 2002, quando começou um certo governo petista, a Polícia Federal deflagrou uma mega fraude no Pará, lá da família Barbalho, né? Com o envolvimento de 200 pessoas suspeitas de participarem de esquema de aposentadorias fraudulentas. Em 2004, tivemos o esquema Mortos-Vivos, onde os servidores do INSS de Cuiabá reativavam benefícios de pessoas mortas ou ausentes e efetuavam pagamentos de valores atrasados para os procuradores que eram nomeados para receber o valor.
Tivemos em 2006 o escândalo do carimbo falso. Em 2007, o escândalo dos benefícios falsos. Em 2008, o escândalo de fraude em benefício por incapacidade. Em 2009, a Operação Zeppelin, onde pessoas fraudavam aposentadorias e benefícios do INSS. Em 2010, foi a vez da fraude no LOAS, onde 4 grupos de 15 pessoas, todas servidores do INSS e 8 advogados, cobravam propina e agilizavam processos, inclusive o benefício de prestação continuada, que era destinados a idosos. Em 2012, tivemos a Operação Desmanche e a Operação Licomedes, que consistia na concessão de benefícios a pessoas mortas ou inexistentes. Vejam só quantos escândalos em governos do PT. Já em 2025, a Polícia Federal deflagrou aí a Operação Mandatum, né? Um esquema que consistia em falsificação de atestados médicos para procuradores e beneficiários, possivelmente mortos. Também em fevereiro de 25, tivemos a Operação Melhor Idade. Tivemos a Operação Ribaldo e a Operação Rio Wind, né? Em março desse ano, tivemos a Operação Vovorica, que reativava benefícios e empréstimos consignados fraudulentos de idosos, claro. Também em março, tivemos a Operação Caça ao Tesouro, tivemos a Operação Vicária e a Operação Falsas Aparências, todas por falsificações de documentos para beneficiários envolvidos, né? Quer dizer, advogados que representavam os beneficiários que nunca viram cor do dinheiro, né? Para fechar com chave de ouro, nada melhor que esse big escândalo de nome Operação Sem Desconto, que já atinge 8 bilhões das contas de aposentados e pensionistas, né? 6 desses escândalos todos que eu falei foram no governo do Inácio, 3 no governo da Dilma. E agora, nesse terceiro mandato do Inácio, nós vimos aí através de gráficos apresentados pelo site Poder 360 que o pulo do último governo da Dilma de 700 e poucos milhões, né, de fraudes do INSS já pulou para já pulou para 8 bilhões no atual governo. É coincidência? É claro que não é. Claro que não é. Roubar dinheiro de idoso sempre foi a coisa mais fácil, tanto lá dentro do INSS como nas ruas. Qualquer idoso corre o risco de um empurrão qualquer para que o bandido saque sua carteira, seu celular, e quando você acha que no governo você está protegido, a fraude vem de lá de dentro. Essa é a atual situação do Brasil. Portanto, quando a gente fica ouvindo lenga-lenga, diz que o governo está tentando proteger, não podemos, que nem o PDT, não podemos mandar o Lupe embora, que é o ministro da Previdência Social, né? Não podemos mandar o Lupe embora porque é ele que descobriu esse esquema. Que mané descobriu o esquema? Descobriram foi a falcatrua e ele ficou por trás da coisa. Não podemos demiti-lo porque aí quem vai pagar são os idosos que não terão condições de se sentirem seguros com o trabalho do Instituto Nacional da Previdência Social. É difícil ter que ouvir coisas como esta, muito ruim, porque nós sabemos exatamente o que está acontecendo no Brasil. Estão metendo a mão no bolso do brasileiro, roubando jovens, idosos, classe trabalhadora, desviando fortunas, ninguém trabalha, é muito parlamentar viajando para cá, viajando para lá, cada um com a sua desculpa. E eu não vou aliviar para lado nenhum, é muita gente, são muitos,
cada um com a desculpa que vai participar de um evento, vai participar de uma palestra, que vai no funeral do Papa, que vai viajar para o Japão, que vai para o Vietnã. E em Brasília mesmo ninguém trabalha. E nós aqui, do nosso lado aqui, acreditando que existe gente lutando por nós. Não, não existe. E eu não estou pessimista não, hein? Eu estou sendo realista. A verdade é esta. Porque é isso que está acontecendo no Brasil. Uns têm caras feias, outros têm caras bonitinhas. Mas todos estão no mesmo local, né? E cada um usa sua devida desculpa para não trabalhar de fato para o povo brasileiro. É assim que eu sinto, né? E era isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí os likes, se inscreva no canal. Chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer, como sempre digo. E peço para que vocês contribuam, ajudem o canal, deixem os likes, colaborem, quem puder colaborar, para que a gente possa continuar aí lutando da maneira que a gente pode, que é falando, ok? Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.